Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar advérbios. Vamos lá. Os advérbios. Primeiro, propriedade do advérbio. O advérbio modifica o verbo, né? Então o próprio nome já está dizendo. O ad, do advérbio, o adjetivo, o adjunto. Esse ad significa próximo, que se relaciona com o outro, né? Então o advérbio, o ad significa junto do verbo, por isso o advérbio, tá? Mas se a maior parte dos advérbios se relaciona ao verbo, existem alguns advérbios, sobretudo os de intensidade, que podem se relacionar a outros advérbios ou a adjetivos, tá? Então, a menina é bonita, a menina é muito bonita. Então, esse muito é um advérbio que está ligado ao bonita, ao adjetivo, né? Advérbio de intensidade. Então, na maior parte das vezes, dos advérbios, nós temos realmente uma relação com o verbo, tá? Mas, no caso de intensidade, os adjetivos e os advérbios também são contemplados, tá? E, puxa, apertei aqui. Então, modificam o verbo, reforçam o adjetivo ou advérbio e emitem opinião sobre a oração inteira. Às vezes, um advérbio, ele é capaz de emitir uma opinião não só em relação ao verbo, não só em relação a intensificar um adjetivo, mas faz uma coisa assim, é a oração inteira, né? A gente usa, por exemplo, felizmente, infelizmente, né? São advérbios que não são, é um advérbio de modo, você não diz que ele praticou a ação de maneira infeliz. Olha, infelizmente, no nosso caso, acabou. Quer dizer, infelizmente, não é ele acabou de modo infeliz. Né? Você pode até estar sendo irônico no infelizmente, você pode até estar querendo ser gentil com infelizmente, não é de modo infeliz, né? Porque não está se referindo ao verbo, está se referindo à ideia inteira da oração. Então, o advérbio modifica essencialmente o verbo. Mas a gente pode encontrar os advérbios de intensidade modificando advérbio e adjetivo e pode encontrar os advérbios de oração. Então eu exemplifiquei aqui para vocês. Então olha, o primeiro, você compreendeu-me mal. Quer dizer, mal aqui é mesmo um advérbio relacionado ao verbo mesmo. Compreendeu de modo ruim. É um advérbio de modo, né? Ligado ao verbo compreender, tá? Agora, o segundo, ficara completamente imóvel. Não é ficara completamente, não é ficara de modo completo. É ficara muito imóvel, absolutamente imóvel. Esse completamente aqui não está ligado ao ficar, está ligado ao imóvel. Então, a gente tem um adjunto adverbial, um advérbio de intensidade, que se relaciona ao adjetivo e não ao verbo. Passei a noite bem mal. Aí a gente, bem não é advérbio de modo? Não. Passei a noite bem mal é modo? Não, é intensidade, muito mal, né? Então esse bem aqui está sendo usado como intensidade. Às vezes a gente grava assim, advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, e esquece que o bem aqui pode significar intensidade, né? Então, ele bem mal, ele é uma pessoa bem ruim, né? É bem bonita, é um advérbio de intensidade, tá? E aqui está ligado a palavra mal, que é um advérbio, tá? Intensidade também. Agora, olhem esse número 4. Infelizmente, nenhum médico lhes podia valer. Reparem que esse infelizmente não está ligado ao verbo. Não é o médico não lhes podia valer de modo infeliz, né? Não é. Infelizmente, quer dizer, que pena, que tristeza, que coisa ruim, né? Que sentimento ruim o fato de o médico não lhes poder valer. Então, esse advérbio é um advérbio da oração inteirinha, não é um advérbio do verbo, é um advérbio da oração inteira, porque ela emite uma opinião do falante sobre a oração inteira, né?
quando você fala assim, não, ele simplesmente acabou com tudo que eu queria fazer. Esse simplesmente demonstra assim, a sua indignação em relação à oração inteira. Ele acabou com tudo que eu queria fazer, simplesmente. Reparem, simplesmente aí quer dizer, eu estou indignada com esse fato. Então existem palavras, sobretudo essas, felizmente, infelizmente, simplesmente, sobretudo essas três, são orações que dizem, que denotam uma insatisfação, uma tristeza, uma alegria, enfim, denotam uma opinião sobre a oração inteira e não só sobre o verbo ou sobre o advérbio ou sobre o adjetivo, tá bom? Então, esses são os advérbios que a gente pode ter, que a gente encontra nas frases. Função sintática do advérbio. Todo advérbio é adjunto adverbial. Pronto. Se o adjetivo tem duas funções sintáticas, o advérbio só tem uma. Então, advérbio é sempre adjunto adverbial. Sempre. Tá? E uma coisa importante, advérbio é termo acessório. Então, por que ele é um termo acessório? Quando você pensa um substantivo, o verbo precisa daquele substantivo para ter o sentido completo. Não só o sentido, mas a estrutura completa, sujeito, verbo, complemento. Então você fala assim, eu comprei um biscoito. Né? Então eu não posso dizer simplesmente, eu comprei ontem, eu comprei com Maria, eu comprei na casa, na loja americana, enfim. Você tem que dizer o que você comprou, senão você pode colocar uma porção de advérbios, mas o sentido vai continuar incompleto. Você comprou um pacote de biscoito, onde? Na loja americana, com quem? Na companhia de Maria, a que horas? À noite. Aí sim vem as circunstâncias. Então o advérbio é sempre um termo circunstancial, que o falante ou produtor do texto pode escolher que circunstância é que vai esclarecer. Se é circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de causa, de consequência e assim por diante. Tá? Então, o adjunto adverbial é sempre um termo acessório. Tá? Advérbio. Eu coloquei para vocês assim algumas designações dos advérbios, não porque vocês não saibam, mas porque existem algumas coisas, às vezes, que a gente vem com alguns vícios da escola, que é importante a gente desfazer. Por exemplo, os advérbios que terminam em mente são todos advérbios de modo. Tá errado. Mas mente não significa modo, então infeliz não é de modo, infelizmente não é de modo infeliz? Não, a gente acabou de ver um infelizmente que não é de modo infeliz. Infelizmente eu sinto muito, que pena, né? Então, repare aqui os advérbios de afirmação. Sim, certamente, né? Não, ele certamente vai fazer isso. Ele vai fazer isso sim. Repararam? Então, certamente termina em mente, mas não é modo, é afirmação. Ele efetivamente disse, ele disse sim tal coisa. Efetivamente também aqui, advérbio de afirmação. Ele realmente quer vir trabalhar aqui. Ele quer vir mesmo trabalhar aqui. Tudo isso é advérbio de afirmação e termina em mente, tá? Então, cuidado com essa história aí de generalizar as coisas. Dúvida. Os advérbios de dúvida, a gente, claro, tem o principal advérbio, né, que é o talvez. Talvez é advérbio de dúvida. Mas a gente tem que aumentar esse nosso vocabulário, né? Então, por exemplo, quiçá. Ele quiçá venha trabalhar com a gente. Quer dizer, ele talvez venha trabalhar com a gente. Então, o quiçá ele venha. Tá? E o quiçá pede o subjuntivo. Porventura, né? É outro termo que nem todo mundo conhece. Possivelmente, provavelmente, também terminam em mente e não são advérbios de modo, né? Acaso, por acaso, tá? Então, existem os advérbios que têm essa característica de expressar a dúvida. Os advérbios de intensidade. Muitas vezes, no advérbio de intensidade, a gente vem da escola e só grava muito, pouco, bastante, suficiente, pronto. Mas olha quantos tem.
Assaz, ó, assaz é bonito, né? Tem uns textos, ele é assaz inteligente. E aí você não sabe o que de acho é assaz e vai uma questão boba também, fácil, né? Então, vocabulário. Outra coisa aqui, olha, quase. Quase ninguém lembra que o quase é advérbio de intensidade. Porque a gente pensa assim, muito ou pouco, né? Para ter a ideia da intensidade. Ele quase caiu. Como é que você... Ele quase caiu da escada. Aí você pensa assim, ele quase caiu da escada, ele caiu muito, ele caiu pouco. Não faz, não tem sentido. Quase tem um sentido que é só dele. Então a gente já sabe, quase é advérbio de intensidade, tá? Ele é quase profissional, quer dizer, falta um pouco para isso, né? Ele quase caiu, faltou pouco para cair. Assim é que a gente tem que pensar. Então quase é por pouco. E aí se tem essa noção de pouco, muito é intensidade. Então quase é advérbio de intensidade, tá? Tanto, tão e assim por diante. Os advérbios de lugar, também coloquei aqui, porque reparem como eles são muitos e alguns se assemelham a preposições. Então, olha, abaixo, acima, muita gente acha que abaixo e acima são adjetivos, né? Porque tá dando uma qualidade, embaixo, abaixo da mesa, né? Mas isso é indicação de lugar. Então, abaixo, em cima, um abaixo assinado, por exemplo, não é um tipo de assinado, é assinado embaixo, um embaixo do outro, um depois do outro, né? É lugar. Então, abaixo, acima, adiante, ali, além, aquém, aqui, atrás, através. Através é adjunto adverbial de lugar, é aquilo que atravessa. Então, quando você fala assim, através da leitura podemos perceber o quanto é importante, sei lá, brincar. Então, não é através da leitura, você não está atravessando a leitura. A leitura não é um lugar para você atravessar. Então, você não pode usar através da leitura. Você vai dizer o quê? Por meio da leitura. Aí sim, você vai usar a leitura como meio de descobrir que o principal da vida é brincar, né? Então, aí sim, por meio da leitura, não pode ser através. Através é advérbio de lugar. Através da floresta, o Chapeuzinho Vermelho foi encontrar sua avó. Aí sim, através da floresta, né? No meio da floresta, aí é lugar. Então, cuidado para não confundir o através, porque isso é um erro grave e é um erro que muita gente comete. Através é advérbio de lugar e as pessoas usam o através como se ele fosse advérbio de meio, por meio de, tá? De trás, fora, junto, né? Perto, onde, tudo advérbio de lugar, tá bom? Vamos lá ver outros. Os advérbios de modo. Olha um advérbio de modo interessante aqui, ó, debalde. Aí, debalde. Ele debalde foi procurar emprego. Ora, o que significa isso? Ele queria emprego de lavador e aí foi de balde, de vassoura, né? Não, debalde é em vão. Em textos muito antigos, vocês vão encontrar esse debalde até separado, debalde. Tá? Hoje em dia se escreve junto, mas já foi separado. E significa em vão. Então, ele debalde foi procurar emprego. Ele em vão foi procurar emprego. Tá? Então, advérbio, não é adjetivo, não é nada disso, advérbio. Aumentem o vocabulário de vocês, tá? Então, assim também. Ah, ele é assim mesmo. Aí você pensa, assim mesmo, o que é isso? Ah, é o adjetivo, né? Ele é como? Ele é assim? Não, ele é como? Ele é assim, desse jeito. Assim é advérbio de modo, porque assim não é uma qualidade, repara. Ele é bonito, ele é feio, tudo bem, ele é bonito, tem uma imagem na sua cabeça. Ele é feio, tem uma imagem na sua cabeça. Ele é assim, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Nenhuma. Porque não é um termo adjetivo, é um termo adverbial, tá? Então, assim é advérbio de modo.
Então, você está escrevendo um texto, assim podemos entender, desse modo podemos entender. Advérbio de modo, tá? Melhor, pior e quase todos os terminados em mente. Reparem, quase todos. A gente também tem terminados em mente em afirmação e em dúvida. Outra coisa importante, negação, só tem o não. Não é o advérbio de negação, que pode variar para o nem só, tá? Mas o advérbio legítimo é filho único. O advérbio de negação legítimo é o não. Ah, mas o jamais, o nunca são advérbios de tempo. Aqui, tempo. Então a gente tem, jamais é em tempo algum. Nunca em tempo algum, tá? Nunca e jamais não são advérbios de negação, são advérbios de tempo. Cuidado com isso. Ah, mas eles apresentam sentido negativo. Apresentam. Então é um tempo negativo, não é advérbio de negação, tá? O então também. Então é advérbio de tempo. Então significa naquele momento. Tudo estava ficando escuro, então Maria resolveu ir embora para casa. Naquele momento, Maria resolveu ir embora para casa, tá? Muitas pessoas usam então como sinônimo de portanto. Ah, está chovendo muito, então não podemos ir à praia. Está chovendo muito, portanto não podemos ir à praia. O então, que muita gente usa como se fosse uma conjunção, é uma marca de oralidade, né? Porque na norma culta, então, é advérbio de tempo. Ele vai ser empregado como conjunção por derivação imprópria, tá? No lugar de portanto. Então, sempre, agora, amanhã, né? Tudo isso aí, o advérbio, são advérbios de tempo. E a gente tem outros advérbios, né? Então, advérbio de causa, de consequência, de condição, de finalidade, de proporção, de conformidade, companhia, instrumento, meio, comparação. A gente tem vários advérbios, né? São várias circunstâncias que envolvem aí a prática das ações relacionadas, né? ao predicado, né? O núcleo do predicado verbal que é dado pelo verbo. Então a gente tem várias circunstâncias associadas a esse verbo, sobretudo a esses verbos, tá bom? Vamos lá então, continuando. O que mais eu trouxe aqui? Os advérbios interrogativos. Isso é importantíssimo para vocês não confundirem com outras classes gramaticais. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem era o seguinte. Reparem, a gente diz uma frase assim, olha, o livro está sobre a mesa. Então, o livro está onde? Sobre a mesa. Pronto. Sobre a mesa é um adjunto adverbial de lugar. Vou pegar aqui o meu amarelinho. Adjunto adverbial de lugar. É o sobre a mesa, né? Agora, quando a gente não tem essa informação, porque reparem que aqui todas as informações estão preenchidas. Quando a frase é uma frase afirmativa, todas as informações estão preenchidas. O livro está sobre a mesa. Pronto. Mas eu posso ter uma frase em que eu não sei onde está o livro, e aí eu vou usar uma palavra interrogativa para colocar no lugar da resposta que eu quero receber. O livro está onde? Numa pergunta direta, né? O livro está onde? Ora, se o onde está no lugar do sobre a mesa, e a gente já disse que o sobre a mesa é um adjunto adverbial de lugar, qual vai ser a função sintática desse onde? Adjunto adverbial de lugar também. Eu tenho um sujeito, um verbo, um adjunto adverbial. Um sujeito, um verbo, um adjunto adverbial. Igualzinho. A diferença é que a primeira frase, o livro está sobre a mesa, é uma frase afirmativa. E essa segunda aqui, o livro está onde? É uma frase interrogativa. E é uma frase interrogativa com pergunta direta, porque a gente tem aqui o ponto de interrogação. Mas eu posso fazer uma pergunta indireta. Eu não preciso botar o outro na parede. Eu posso só jogar um verde.
ignoro onde está o livro. Quer dizer, a informação de onde está o livro continua em aberto. Então, se a informação continua em aberto, a frase continua sendo interrogativa. Ah, mas eu não sei, eu não acho que essa frase seja interrogativa. É claro que é, está faltando uma informação. Se está faltando uma informação, você quer que um dia essa informação seja preenchida, né? Então, nós temos a pergunta direta, aquilo que a gente chama de pergunta direta, que é a pergunta que se faz, como a gente já viu aqui, com o ponto de interrogação. E existe a pergunta indireta, que é a pergunta que a gente faz usando duas orações. Ignoro algo, não sei algo, gostaria de saber algo. Isso é a pergunta indireta, tá? Essa oração aqui vai ser chamada uma oração subordinada. Então, toda pergunta indireta é uma oração subordinada. Então, reparem, esse advérbio aqui, sobre a mesa, está nessa forma onde e está nessa forma onde. Então, isso é que a gente chama de advérbio interrogativo. É o advérbio que está ocupando o lugar do advérbio enquanto a resposta não chega. Ok? Voltarei aqui amanhã. Amanhã é uma informação que diz respeito a tempo, não é isso? Então, amanhã é um adjunto adverbial de tempo. A informação está preenchida. Eu, sujeito, voltarei quando? Amanhã, onde? Aqui. Pronto. Agora, se eu não tivesse a informação do amanhã, eu colocaria no lugar um advérbio de tempo. Qual? Quando. Então, amanhã é a mesma coisa que o quando, tá? Advérbio com advérbio. Só que aqui eu tenho o advérbio, o sentido do advérbio definido. E aqui eu não tenho a resposta do advérbio. Quando? Não sei, né? Por isso a pergunta direta. Aqui a interrogação. E nesse outro aqui, quero saber, ó, eu fiz duas orações, reparem, que nem a anterior. Fiz duas orações, pergunta indireta. Então, na pergunta direta, eu tenho uma oração só e um ponto de interrogação. Na pergunta indireta, eu tenho duas orações, mas reparem que eu continuo com esse quando, que é o advérbio interrogativo, tá? Eu não sei quando é que é a resposta do tempo, né, em relação ao verbo. Não sei. Então, se eu não sei, eu tenho uma pergunta aí para ser respondida, tá? Em relação à pontuação, pontuação é uma coisa que é muito importante associar aos advérbios, porque volta e meia, quando se fala em advérbios nos concursos, as bancas aproveitam para falar de pontuação, porque aí as bancas matam dois assuntos com uma cajadada só, com uma pergunta só. Primeiro, o candidato tem que reconhecer o adjunto adverbial. E segundo, ele tem que conhecer a pontuação. Então, se ele não conhece a pontuação, ele erra a questão. Mas se ele não conhecer o advérbio, ele também pode errar na pontuação. Então, é uma coisa que a gente tem que aliar. O estudo do advérbio é o estudo da pontuação. Então, qual é a regra de pontuação? Nós temos uma ordem direta da frase. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento, depois vem o adjunto adverbial. Nessa ordem direta, a pontuação não precisa acontecer. Então, olha aqui, a ordem direta que eu coloquei aqui para vocês, né? Em ordem direta, eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. Na ordem direta, vírgula, facultativa. Na ordem inversa, o que a gente vai chamar de ordem inversa? Quando a gente tem uma inversão, uma troca nesses lugares. Se o lugar do adjunto adverbial é lá no final da frase, mas eu resolvo começar a minha frase pelo adjunto adverbial, eu estou deslocando esse adjunto adverbial. Então, quando houver deslocamento e o adjunto adverbial for grande, a vírgula vai ser obrigatória.
Então, olha, vírgula obrigatória na ordem inversa, caso o adjunto adverbial seja grande. Aí vocês vão dizer assim, mas o que é grande? A gramática não define o que é grande. Ela fala de grande corpo, de pequeno corpo. Ela não fala composto por 2 palavras, por 3 palavras. Ela não fala. Então, mais ou menos pelo que a gente conhece de concurso, de fase de redação, eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos considerar pequeno porte, pequeno tamanho, pequeno corpo, 2 palavras. E vamos considerar grande corpo, grande porte, de 3 palavras para cima, tá? Então, mais ou menos isso na cabeça, tá? Então, se tiver uma palavrinha só, um advérbio só, vírgula facultativa. 2 palavras deslocadas, vírgula facultativa. 3 palavras deslocadas, vírgula obrigatória. Tá? Isso no período na ordem inversa. Na ordem direta, a vírgula é facultativa independente do tamanho. Ok? A questão que eu trouxe para vocês é uma questão que fala dessa pontuação, né? Então, olha, em qual das alternativas abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar adjunto adverbial deslocado? Viu como a questão da pontuação tem a ver com reconhecimento do adjunto adverbial? Você tem que ver se o termo é um adjunto adverbial e se a vírgula tem a ver com o fato de ele estar deslocado. Então, olha, comparou, indagou. Eu tenho adjunto adverbial aqui? Não tenho, não. Eu tenho 2 orações, verbo e verbo, tá vendo? Então, nessa letra A, não tem adjunto adverbial, quanto mais deslocado. Então, essa vírgula não nos interessa, né? Na letra B, você entrega a carta como mandei. Olha, você entrega a carta do jeito que eu mandei, tá? A gente vai ter aqui uma oração principal e esse como mandei é um advérbio sim, mas em forma de oração. Aqui não, comparou, indagou, eu tenho orações que são coordenadas. Uma não é um advérbio de nada em relação à outra. Não é tempo, não é modo, não é nada em relação à outra. Então a gente já descartou a letra A. Mas na letra B, esse como mandei aqui tem um sentido de conformidade. Você mandou anteriormente e eu fiz então como você mandou. Você entrega a carta como mandei. Né? Então primeiro houve o mando e depois então o outro vai entregar a carta. Esse advérbio, essa ideia de conformidade é adverbial sim. Então aqui a gente tem um adjunto adverbial em forma de oração, porque o adjunto adverbial pode ser em forma de oração. Como é que a gente chama os adjuntos adverbiais em forma de oração? Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são os adjuntos adverbiais em forma de oração, como aquele como mandei ali. É um adjunto adverbial em forma de oração. Tá deslocado? Não, tá lá no lugar dele no final da frase. Quando a gente tem período composto, primeiro vem a oração principal, depois vem a oração subordinada. Como o adjunto adverbial é no final da frase e a oração está no final da frase, a vírgula vai ser facultativa. Então, o adjunto adverbial não está deslocado, está na ordem dele. Também não é a letra B. Estava com 18 anos, mas não tinha conseguido. Ó, o mais aqui me indica uma oração coordenada. Essa oração, então, ou essa oração, são tempo, modo, consequência, causa, uma da outra? Não. Orações coordenadas não exercem função sintática uma dentro da outra. Então, não pode ser adjunto adverbial. Agora aqui, ao chegar, olha aqui, ao chegar, quando ele chegou, aí eu tenho uma ideia de tempo. E essa ideia de tempo está começando o período, ou seja, é um adjunto adverbial que é oracional, que é uma oração, e está deslocado começando o período. Quando chegou, ao chegar, verificou o endereço, era de um terreno baldio. Então é essa daqui que a gente vai marcar. É um adjunto adverbial
que está deslocado. Agora, reparem que esses adjuntos adverbiais são todos oracionais. O como mandei é oracional, ao chegar é oracional, né? Na letra E, um terreno sujo, cheio de mato. Cheio de mato é adjetivo. Nem adjunto adverbial é adjetivo, né? Então, é uma questão que avalia uma porção de coisas, falando de adjunto adverbial, né? Mas avalia o adjunto adverbial, o reconhecimento do adjunto adverbial na forma de oração, avalia a distinção entre advérbio e adjetivo, entre oração subordinada e coordenada, e entre ele estar deslocado ou não, né? Tudo isso tendo como mote a pontuação. Quer dizer, uma questão elaboradíssima, né? Para realmente fazer o candidato perder tempo nela, tá bom? Mas vocês já ficam, né, já vão ganhar mais tempo, é uma questão que vai ficar mais fácil. Então é isso, meninos. Por advérbio, por enquanto acabou. Até a próxima.